Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Franquia de Fato, comigo, Otávio Panquesto. E o tema de hoje será o outro lado da mesa, aprendizados, desafios e bastidores do franchise. E hoje eu trouxe um convidado especial aqui, o Nicolas Belfort, engenheiro, empreendedor e presidente da ABFD, Associação de Franqueados da Domino's, não é isso mesmo? Correto, certinho. Você tem 17 anos já nesse caminho de franchise, né? 17 anos. Como é que a sua história? Conta um pouquinho, por que você entrou nesse segmento? Então, primeiro, antes de começar, eu quero te agradecer o convite, te elogiar também pelo teu canal, eu achei o máximo, os vídeos são excelentes, e assim, eu acompanho o teu Instagram também, você mostrando o dia a dia da franquia, e é muito isso que a gente estava precisando mesmo, alguém mostrando a realidade do que acontece. E engraçado que a gente vai conversando e como a gente vai vendo que os assuntos vão se repetindo, né? As vivências são as mesmas, né? A gente vai falando que toca no ponto que a pessoa tem dor, né? Você Exato. fala assim, pô, eu vivi aquilo, cara, pô, já vivi isso também. E eu desde que eu conheci teu canal, tem 2 vídeos específicos, eu acho até legal falar, que eu já tenho indicado para outras pessoas, que um é acho que foi o segundo vídeo, que é do franqueado João, que eu acho no podcast, que né? foi muito bom mesmo, acho que é uma aula ali de franquia. E o segundo que eu já comentei com você, que é do Bernardo, de shopping. Sensacional, se você quiser aprender sobre shopping, vai lá, porque... O Bernardo vai voltar aqui, eu já chamei ele, falei, Bernardo, você tem que ir lá, porque na verdade a gente tem 1 hora de gravação de podcast normalmente. E o assunto dá 3 horas. Não tenho dúvida. Você vai ver no final. Sim. E, bom, meu nome é Nicolas, eu tenho 17 anos já de franquia, eu comecei a empreender um pouquinho antes, tenho quase 20 anos empreendendo, já tive franquia de joia, de pizzaria, de comida italiana, que é o Spoleto, já tive negócio no ramo de logística, padaria, restaurante, enfim, já tive Essa questão do multifranqueado é engraçado, né? Que me aparece várias pessoas que elas realmente elas diversificam, né? Sim. O negócio funciona quando você consegue juntar sócios que têm uma característica para cada ramo que você vai empreender. Então, quando você tem sócios disponíveis para aquele ramo específico, que tem a identidade daquilo, o negócio funciona. Quando ele tem disponibilidade também de deslocamento, porque também tem uma questão regional. Você tem vários estados, né, que você me colocou. Então, complica quando você tem que dar atendimento num lugar, numa região, e depois você tem que dar atendimento no outro. Né? Então, quando você tem sócios já mais bem distribuídos, acho que funciona muito melhor. E todas as suas são com sócio? Com sociedade? Todas elas têm sociedade. Cara, você acredita que eu nunca tive sócio? Pô, é a melhor coisa. E eu vou te falar, eu sentia uma sensação de solidão nas decisões, isso. Né? Em tudo, assim, você tá sozinho. Exato. E é só você e funcionário, vamos dizer assim, né? E o mais bacana é que chega um momento que você começa a ter uma parceria, uma identidade tão boa com o teu sócio, que você, dependendo do assunto, você sabe que sócio que você vai consultar. Vai resolver, né? Então, o negócio funciona muito melhor, você diminui o teu risco de entrar naquele negócio e as suas decisões são muito mais bem tomadas, né? Porque você está sempre... ou mais, né? Exatamente. Mas essa questão, por exemplo, do multifranqueado, você não vê algum aspecto que seja... você diversificar demais, você meio que se perder de foco, essas coisas assim? Porque tem que estar tudo muito bem estruturado, porque senão, no fim das contas, é aquele negócio que você não vai conseguir tocar tudo, mesmo tendo sócio. Tem. O que acontece primeiro você tem que ter, essa é a minha opinião, né? Você tem que ter um sócio principal, aquele cara que que você está sempre ali. Que seria o mais da gestão. Exatamente. E eu já tive negócio, por exemplo, com 4 sócios que não funcionava, era batendo cabeça. E cada um com um percentual diferente, então cada um tinha uma opinião diferente. E
invariavelmente o negócio não andou bem e acabou que os sócios foram comprando e acabou que só ficaram 2 sócios. Então, é difícil você conseguir. Acho que o papel tem que estar muito bem definido. Tem que ficar muito bem definido. Mesmo, cara, você é operacional, Exato. você é financeiro. E uma das coisas, essa é uma das coisas que a gente faz muito claramente, eu e meus sócios, tem loja que eu sou sócio, mas não estou na gestão. Então, especificamente nessa gestão, eu não me meto. Então, as decisões são do meu sócio gestor. Então, o cara tá lá no dia a dia, o cara é o operacional, ele toma as decisões. Nem sempre eu gosto. Nem sempre eu faria daquela mesma maneira. Mas o cara tá lá, ele se deu a carta branca para ele, é ele que toma as decisões. Esse negócio da sociedade eu acho interessante também, porque você mata um perfil que a franquia hoje ela abomina. Que é o sócio investidor, né? O cara que não está dentro da gestão. E, na verdade, Sim. Com essa questão que você colocou, de ter o papel definido e um deles ser o gestor, com isso você mata esse problema que para muitas franquias hoje existem ainda. Muitas não, para poucas. Né? Porque para outras, você tendo dinheiro, está tudo ótimo. E você hoje está com... Você tem mais, além de franquia, você tem outras operações também. Mas vamos focar um pouco aí nessa parte do franchise. Eu queria saber a sua percepção hoje sobre o que você vive dentro de franquia hoje. O que você tem visto de franqueados, de franquia, do franchise de uma maneira geral? Legal. Aí, só complementando, voltando só rapidinho ali na parte de franquia, o meu envolvimento com franquia, além de ser longo, né, que já estou 17 anos, a minha primeira franquia foi justamente da Domino's, que é hoje a minha maior franquia, e eu ainda opero ela, eu sou o franqueado mais antigo hoje da Domino's, aqui no Brasil. E você tem 4 unidades, né? E a Domino's, eu já participei do conselho da Domino's, o conselho deliberativo, já participei do conselho fiscal da Domino's e hoje eu sou presidente da associação de franqueados da Domino's aqui no Brasil. Então eu conheço um pouquinho do lado de dentro e do lado de fora. Então eu já naveguei aí nessas dois mares aí. Mas você tinha esse acesso? A gente lá dentro do conselho, como eu já estava lá há muitos anos, você acaba vendo um pouco, espiando atrás da cortina, né, que a gente chama, né? Você consegue ver algumas coisas que acontecem nos bastidores que você não consegue ver lá na ponta só como franqueado. Então, depois de muitos anos, você acaba tendo uma boa ideia do que acontece e de como as coisas funcionam, como funciona essa engrenagem, né? Principalmente daquela marca específica. É lógico que cada franquia tem seu modo de operar, sua maneira de tratar a gestão, sua maneira de tratar os franqueados, mas você estando lá dentro... Você deve sentir isso muito, não, né? Você que tem vários... Sem dúvida nenhuma. Inclusive, até finalizando essa parte, deixar claro que adorei o teu convite e vim aqui falar como Nicolas, né? Não vim aqui falando como presidente da associação, nem vim falar em nome da Domino's, nem de Spoleto, nem de nenhuma outra marca. Na verdade, é a sua história. É a minha história, única e simplesmente. E o que eu reparo e tenho bastante claro para mim hoje é que tem muita, e aí você fala, isso bate muito nisso, tem muita franquia ruim. Tem. Sim. Tem muito. Eu sempre falo que bato isso sempre em todo podcast, que não se pode demonizar. Mas não se pode fechar os olhos. Não, é impossível fechar os olhos. Tem franqueado ruim? Tem. Lógico que tem. Lógico que tem franqueado que não quer operar, tem franqueado que está cansado. Tem de tudo. Quando eu entrei lá em Idos de 2008, também tinha aquela galera que já tinha ganho muito dinheiro, que já não queria mais ir para a loja. Então também existiu isso. Hoje eu acho mais difícil. Eu vou te falar, eu entrei em 2002. Foi a minha primeira franquia. E eu te confesso que quando eu saí agora, eu não aguentava mais shopping nem franquia. E eu nem tive problema com a minha franquia específica. Mas shopping eu tive muito, durante os 23 anos que eu fiquei dentro. E eu realmente estava muito cansado do que você colocou. E muitas vezes isso reflete na sua operação. A gente estava conversando antes de vir para o podcast.
falando justamente sobre a questão de gestão, né? Sim. Que a gente falou, pô, tem franqueado que é ruim, né? Agora eu até coloquei, tem franqueado que ele acha que a franquia vai entregar a gestão de bandeja para ele. Né? E não é isso que acontece. Na maioria das vezes ela não entrega. Ela entrega o operacional, o know-how, aquela coisa toda, produto, né? Mas... Eu acho que o maior aprendizado que eu tirei nesses anos todos trabalhando com franquia é que deveria ser um casamento. Essa é a realidade. Mas, no final das contas, não é. Infelizmente, são interesses contrapostos. Né? Não tem como os dois caminharem juntos. Quer dizer, até tem, né? Mas não é isso que acontece. Deveria ser. Que é a parceria, né? Que o bato, tem que ser parceiro. Exato. Não tem como usando um pouquinho lá até, eu achei muito interessante o que o Bernardo trouxe sobre o shopping, mas a franqueadora é muito parecido. A franqueadora hoje tem quatro maneiras de ganhar dinheiro. Né? A primeira delas é o royalty e o fundo de promoção. Né? Então, essa é a primeira maneira. E, obviamente, ele é um percentual da sua venda. Né? Então, quanto mais você vende, mais ela ganha. Então, não faz diferença para ela se você está ganhando dinheiro ou não. Se você vendeu mais, ela ganha mais. Ponto. Então, aí a gente já tem o primeiro... Lucro, né? Você fala isso, vender não é lucro, vender não é lucro. Exato. Eu tenho você vai vender 2 milhões quando ele vai vender a franquia. Exatamente. Aí o cara fala lá, não, porque minha loja está vendendo 700 mil. Eu falo, porra, é mesmo? Pô, o cara tá rico. Não tá deixando muita coisa. E eu conheço vários que são assim. Exato. O cara, realmente, a operação, ela vende muito, mas o cara não tinha dinheiro. É terrível isso. É isso. É pra você ver o dinheiro entra e sai, não fica nada para você. E a franqueadora, ela tem... ela carrega essa culpa, né? Porque quanto mais ela faz o cara vender, e como que ela faz o cara vender? É só ele pegar e jogar o preço lá embaixo. Fazem umas campanhas nacionais malucas e vambora, vamos vender. Não importa quanto que... O negócio é vender. Você vai acabar com a margem dele. E aí você senta às vezes com a franquia e ela fala, mas a gente tem que ter um percentual da nossa campanha virado para um produto isca, que ele tem que trazer o cara para dentro, que não sei o que, e ok, concordo. Mas tem que ter um limite. Qual que é o limite? Eu, honestamente, não sei. Então, acho que isso é um estudo que tem que vir da franqueadora e ela entender isso. Como é que essas tuas promoções dentro do teu mix, né? Porque eu vejo, por exemplo, também que você colocou do royalties, que é uma das formas de ganhar. Uhum. Vende mais, ganha mais royalties, ok. Mas se esse cara quebrar, aí ele vai ter mais uma fonte de renda. Vamos lá. Né? Qual é a segunda fonte de renda? No caso do shopping, o Bernardo falou, o CDU. O CDU é o que faz o cara... Antigamente, né, segundo ele mesmo falou, era uma das grandes fontes de renda. E o que é uma das fontes de renda da franqueadora? É vender a taxa de franquia. Então, o cara tem a taxa de franquia e ela tem a taxa de repasse. Então, se você pagou para ficar 5 anos na marca e com 2 anos você desistiu, e passou tua loja para outra... Tem mais uma fonte de renda. Você tem a taxa de repasse. Então, além de você ter pago por 5 anos e não ter ficado, o cara que vai entrar vai pagar de novo uma taxa de repasse. E você que saiu vai pagar a multa. Exatamente. Então, negoção, se você... Negoção, não tem como. Maravilhoso esse negócio. A terceira maneira deles ganharem dinheiro Eu colocarei a multa. A multa é maravilhosa. As multas... Ainda pode brigar, né? Mas assim, ainda assim, a grande maioria... Sim. O cara, ele tá tão desesperado, né? A gente estava conversando sobre isso. Uhum. Eu tive um exemplo claro, semana passada, se não me engano, da franqueada que assinou lá um distrato. Exato. E nem cofre ela recebeu. Exato. Então, ali foi um exemplo claro de que ela poderia reverter todo o dinheiro que ela gastou, anulando um contrato que estava irregular. Né? E o que ela pensou? Pô, não vou ter multa. Vou me livrar da multa. Então, eu sempre falo que a multa hoje, ela é uma moeda de troca. Então, as franquias, elas estão aumentando cada vez mais o valor dessa multa. Então, está ficando ridículo, na verdade. Sim.
mas como moeda de troca, serve como moeda de troca. Mas a franquia, eu canso de ouvir isso. Sim, A franquia falou que vai me liberar a multa. Aí o cara tá felizão. Fala assim, porra, não vou ter que pagar 200, 300, 500 mil. Mas só que tem o outro lado, né? Que é o jurídico, que ele não vai fazer nada, vai ficar quietinho. E pra franquia é maravilhoso. O franqueado, ele tá... Quando ele assina aquele contrato lá de franquia, ele tá exposto. Então, assim, ele se entregou. Então, sendo as cláusulas lá abusiva ou não, tem muito advogado que defende de adesão, né, que cláusula de adesão não se cumpre, que cláusula abusiva, mas você fala isso pro cara depois do cara ficar 3 anos trabalhando, o cara ter vendido carro, vendido apartamento, feito dívida no banco, o cara tá com o nome sujo, o cara só tá querendo ir embora. O cara, ele não quer mais saber de mais nada, ele só quer ir embora. E aí, como o cara faz? Aí chega o cara da franquia e fala que assim, pô, faz o seguinte, assina isso aqui. Vai achar ótimo. E aí o cara fala, cara, se eu assinar isso aqui, eu tô liberado, tu tá livre. Vai me perdoar por tudo, né? O cara fala, você vai me perdoar, o cara, não, você pode seguir seu caminho. Exatamente. Vai ser feliz em outra franquia. Exatamente. Ainda tem mais, ainda tem outra, né? Que, por exemplo, a franquia vai chegar para você que gastou lá 800, 1 milhão para montar sua loja, alguma coisa desse tipo. Você tá lá lascado, quebrado, o cara fala, pô, vou te dar 200 mil. Não, isso aí é pela lindo. Sua loja. Isso aí é lindo. Aí o cara, aí o cara tá tão quebrado que não sabe, às vezes não tem nem o que comer, né? Infelizmente. O cara, não, bicho, eu vou pegar esses 200 mil aí, amortiza um pouco aqui que eu tô devendo e sai feliz. E o outro ponto, a outra receita da franqueadora, para aquelas que já têm um tamanho mais considerável, é o markup. Então, ela detém, ela compra todos os itens da tua cesta e ela te vende o produto diretamente para a tua loja. Então, o que ela faz ali? Ela basicamente compra, sei lá, açúcar. Ela vai lá, ela faz uma negociação com o fornecedor, compra toneladas de açúcar por R$2 e vende para você por 4, porque ela sabe que no mercado está 5. Isso é na teoria, né? Pois na prática, eu vou te falar o que mais acontece na prática. Você sabe que não é isso, né? São os fornecedores homologados. Exatamente. Então, o que vai acontecer? O cara vai fazer isso tudo, você está falando ali, vai conseguir o desconto, vai conseguir tudo e vai vender por 6. Essa era a minha quarta fonte de renda, que são os homologados / os rebates, né? O que é isso? Hoje, quando fecha com um grande grupo, como por exemplo a Coca-Cola, ela tem esse programa, eu nem sei se eu podia falar aqui, mas acabou saindo. Mas eu acho que isso é divulgado. Fazem isso mesmo. Então, a Coca-Cola, para poder fechar... Ela tinha um acordo com a Coca-Cola. Ela só podia vender Coca-Cola. Isso. A camiseta era Coca-Cola, tinha tudo Coca-Cola. Então, uma maneira de fazer essa divulgação, né, por assim dizer, já que o cara está fechando a marca dela com a sua, ela dá um retorno. Então, todo o dinheiro que o franqueado gasta comprando aquele insumo ou aquele produto, parte dele volta em dinheiro para a franqueadora. Seja dentro do fundo de promoção, ou seja como seja isso, cada franqueadora que eu trabalhava tem... era do fundo, né? Eles falavam que eles mandavam umas camisetas de graça pra gente, mandavam algumas coisas. Então, esses 4 itens são os itens que você tem... e se você observar, todos eles dependem ou de que você venda mais, que você tenha um volume maior de venda. Isso é ruim, porque para a franqueadora tanto importa se você vai ter lucro ou não. E o segundo, que é o markup que ela coloca em cima dos produtos. Então, assim, não tem um markup definido. A franqueadora, às vezes, vende que, porque a gente trabalha com um markup fixo de 10%. Tem outra que diz, não, o nosso markup é em cima da cesta. Se a gente tem... um produto específico pode ser mais caro, mas quando você pega toda a cesta, isso, honestamente, é pura balela. Porque na verdade, faz o que quer, né? Faz o que quer. E não até tem porque nem contrato tem nada, absolutamente nada. Não, e o contrato te amarra a comprar isso especificamente. Né?
eu tenho um amigo, Zequinha, aquele que eu já conversei contigo, que ele tinha uma... Zequinha, gente boa. Isso. Ele tinha uma franquia que ele comprava um item, um peixe, especificamente, e ele comprava, era obrigado a comprar da franqueadora, né? Só que ele achou esse mesmo peixe vendendo direto da fábrica. Só que a diferença de preço era, sei lá, R$20 no quilo. E ele ficou contente e ele foi lá e falou com a franqueadora. Pô, ó, aqui, ó, achei, é o mesmo. Tá aqui, ó, a descrição. Não deu uma semana, a fábrica não vendia mais aquele peixe. E aí ele ficou, ué, mas não tinha? Ah, não tem mais, foi só por tempo limitado. Então, fora outras coisas que Zequinha já me falou que fazem. Ah, tem esse produto aqui, chocolate. Eu tenho que contar isso aqui, cara. Eu fiz uma consultoria com uma pessoa e ela deve ser a esposa do Zequinha. Provável. E tinha exatamente isso. Cara, ela fez uma manobra para poder fazer a compra por fora, uma coisa ilegal que ela não poderia ter feito, assim, legal que eu digo com relação ao contrato que ela tinha com a franquia. Mas ela estava quebrando por causa disso. Ela pagava muito caro num produto que era a base do negócio dela. Então, o que ela fez? Ela começou a burlar isso. Então, assim, ela correu um risco de perder a franquia, porque, obviamente, se ela soubesse, ela iria perder, né? E eu sempre falo o seguinte, você entrou na franquia, você tem que seguir regra, cara. Franquia é padrão, não tem como. Não tem jeito. Tem que seguir. Mas na época que ela me falou, cara, eu tinha que fazer isso, porque se eu não fizesse isso, eu ia quebrar, assim, muito rápido. Ela quebrou depois, de qualquer jeito, mas ainda demorou um tempo. Mas foi isso que aconteceu, exatamente igual o Zequinha. Chega uma hora que bate o desespero, o cara acaba indo pra... É salvação, né? Aquele negócio, cara, vou salvar minha vida aqui. Isso é uma coisa que é super importante, porque absolutamente todas as franqueadoras que eu já trabalhei, todas elas sempre tiveram muita atenção nessa questão de produtos homologados e tudo mais, até porque também é onde eles ganham o dinheiro deles também, né? Por isso que eu falo, porque eu não consigo entender isso. Porque ele tá matando o cara. Quer dizer, eu entendo porque ele vai ganhar dinheiro de qualquer jeito. Sim. Mas ainda assim, né? Por quê? Porque se ele pode ter aquele cara continuando, né? Se ele pode resolver aquele problema. Eu já tentei procurar essa explicação muitas vezes, mas não consigo. Eu acho que acaba que quando a franquia vai ficando muito grande, ela acaba tendo uma diferença de faturamento muito grande entre as lojas. Então, quando ela vai basear o markup dela, ela se baseia pelo cara que ganha muito. Então, ela se baseia pelo cara que ganha muito, então ela aumenta o markup para o cara poder ter o percentual ali dentro da... E o cara que é pequeno... Então, você acaba que você tem lojas que você, quando você vai olhar o break-even, é enorme. O cara não está nem faturando o break-even dele. Mas eles conseguiriam resolver isso, né, cara? Se tivesse essa... Claro que consegue. Claro que consegue. Do olhar para o franqueado. Lógico que consegue. Assim. Qualquer coisa a franquia... Porque eu acho que o que mais determina o não olhar para o franqueado é exatamente isso que a gente acabou de colocar, que é mais uma fonte de renda que você vai colocar ali para dentro da franquia. Né? Agora, de novo, eu também já trabalhei com franquias que são muito humanas, que olham para o franqueado, que estão preocupadas com o fechamento da loja, que estão preocupadas com a rentabilidade. Isso existe, fato. Mas a maioria, infelizmente... E eles fazem isso porque não tem ninguém olhando, né? E é um outro ponto que a gente vai tocar agora, que é a questão da lei, né? Exatamente. A gente conversou muito sobre isso aqui antes, que exatamente essa mudança de lei que eu falo que hoje é primordial para... Eu digo até para o segmento de franquias de sobrevivência, vamos colocar assim, porque antigamente, eu coloquei até em outro podcast sobre isso, a gente entrava, talvez com você tenha acontecido isso, entrava de olho fechado praticamente. Sim, você entrou em 97? Sim, entrei em 2008. 2008. Pois é, ainda assim você ainda entrava com o olho fechado, porque a franquia era um sinônimo de sucesso mesmo. Né? As pessoas ainda têm essa visão hoje, tá? Muitas. Mas isso está mudando muito rápido. Acabou. Muito rápido. Eu até fiz essa brincadeira com você hoje no almoço.
no outro podcast você falou que é 40-40-20 dentro do shopping, que é 40% está perdendo dinheiro, 40% está empatando e 20%... Eu já discordo. Eu acho que é 50-40-10. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido. Porque e ainda tem um agravante do custo de shopping. Tem, né? O custo de shopping. Hoje em dia tem o custo trabalhista que não existia no passado ou era muito menor. Então tem o custo de matéria-prima, tem o custo da logística. Tudo isso aumentou muito. E se você pegar... Tem franquias que você pega o preço... aumentou demais, né? Você que está vivendo isso aí. Agora, como que pode você pegar franquias que vendia produtos há 10 anos atrás e o mesmo preço hoje? Como que pode isso? O franqueado não está ganhando dinheiro, mas isso é óbvio, né? Tem alguma coisa errada. Existe. Existe. O Zequinha, ele tem uma marca que é assim. Eu lembro que quando eu entrei, o meu produto, ele custava, se não me engano, era R$1,10, uma coisa assim. Quando eu saí, o mais barato, se não me engano, era R$16. Ah, que bom. Boa marca. 10 para 16. Boa marca. Foram 20 anos, né? Agora, o setor é bom. Quando você olha os números, por exemplo, se você entra lá na BF, o setor divulgado lá no site deles. 2024, franquia, a receita foi 273 bi, né? O 2023 foi 230. Então, quer dizer, mais de 10% de crescimento e faturamento. Quando você olha a loja, a gente está falando de número de franquias no Brasil, está quase batendo 200 mil unidades. Então, nossa, é muita franquia. Só de funcionário, emprego direto, mais de 1.700.000 empregos diretos. Fora indireto, que não está nem no radar. Então, quando você olha isso, dados da ABF, tá? Quando você olha lá, é isso. Agora, se você quiser fazer uma outra pesquisa e mais a fundo, e esses dados não estão tão disponíveis, você vai ver que a taxa de mortalidade é enorme, é altíssima. Então, só em taxa de repasse, eu vi isso no... Aí pode fonte, né? Vamos lá, UOL. Se você entrar lá no UOL, taxa de repasse estava em 6,7%, se eu não me engano. Isso, como é que eles chegaram nisso, né? Porque, vamos falar, o repasse é velado. Como é que eles chegam nesse Eu acho que deve ser maior, eu tô falando porque deve ser maior. Imagino, Agora, se a gente fizer um cálculo rápido, isso dá 8.400, mais ou menos, unidades. Deve ser muito maior que isso. Agora, vamos trabalhar com 8.400. Agora, você imagina o seguinte, quanto que é a taxa de repasse média de mercado hoje? Você que está aí no... Você diz de... Taxa de repasse de uma loja. Você pegou uma loja, repassou... Taxa de franquia, normalmente é uma taxa de franquia. É por aí, a média 50 mil. 40 mil? Acho que 50, 60. Vamos multiplicar 50 mil por 8.400? Dá 420 milhões? Então, a gente já acabou de calcular uma das receitas das franqueadoras. Muito dinheiro. A gente acabou de descobrir... Eu vou falar, esses 8 mil aí é baixo demais. Digamos que seja isso, tá? A gente está falando aí de mais de 400 milhões que foi transferido para o bolso das franqueadoras simplesmente porque os franqueados quebraram e repassaram a loja. E aí a gente E vai me dizer que isso não é uma fonte de... Total. Eu acho que é, pô. E a gente estava discutindo até sobre a questão do repasse, ele aparecer ou não na COF. Né, que a gente bateu, eu bato isso demais, porque na minha opinião, ele tem que ser um ex-franqueado. Exato. Né, e aí você até levantou uma questão jurídica, né, que você conversou com o advogado e tal, e ele falou que talvez não tivesse que ser por conta de manter o... Uma vez que o advogado me explicou, uma vez que você repassa o ônus e o bônus. Então, tudo que era referente à franquia agora não é mais seu, é do cara que assumiu. Eu não sei realmente com relação a ser um ex-franqueado. Eu já vou até anotar isso aqui pra gente mudar na acho lei. Que vale. Acho que vale. Já botar nas mudanças de lei. Acho que vale. Mas para você... Vai ter que aparecer repasse. Mas para você poder fazer isso, primeira coisa, hoje... boa parte desses números vem da ABF, né? E a ABF muita gente não sabe, né?
A ABF é a Associação Brasileira de Franquia. Ela não é a Associação Brasileira de Franqueado. Na verdade, ela fala que é franchise. Dos franqueados. Ela trabalha para as franquias, né? Tudo bem, ela tem um monte... Assim, e zero aqui falando mal da ABF, tá? Pelo contrário, eu acho... Uma coisa interessante da gente falar é o seguinte, as pessoas acham que a ABF ela é um órgão governamental. Não é. Hoje me perguntaram sobre isso. Aham. Né? Quem regula franquia né, no Brasil? Quem regula franquia no Brasil? Não tem. Ninguém, não tem um órgão que regula. Tem uma lei. Sim. Né, que no meu ponto é falha, mas existe ainda uma lei. Sim. A ABF, ela hoje vamos dizer, o órgão, entre aspas, sim, que tem mais força. Que é lógico. Se for tem falar em lobby, consegue... é a ABF, não tem outra. Exato. E aí fica aqui, inclusive, não um pedido, né, mas no outro podcast você comentou que você estava pensando em fazer uma associação. Na verdade, já está em andamento aí. Que bom. Porque eu acho que, assim, faz todo sentido. Estatuto já. Tá ótimo. Eu tenho total interesse em participar. Porque já está convidado e vai fazer parte. Obrigado. Uma associação brasileira de franqueados. E você imagina. Agora você imagina você ter um selo, não sei como que vai chamar, digamos que seja a BFR. Imagina você ter um selo ABFR, chancelando aquelas franquias. Você acha que o franqueado vai ficar, ou o futuro franqueado, vai ficar mais à vontade em adquirir essa franquia quando ele for avaliado pelos franqueados ou pelo franqueador, né? Essa é a minha opinião. Porque hoje a grande maioria das pessoas, elas olham realmente muito a questão da ABF, o selo da ABF, sim, né? Sim. Ela ser associada da ABF. E realmente é o que você colocou. Talvez um lado de franqueado né, possa ser bastante interessante até para... Vamos confrontar isso aí? Né? Você tem aqui o dele, mas a gente tem também um aqui. Bateu, legal. É isso. Quer duas chancelas, exatamente. Tá aí. Maravilhoso. Exatamente. É bom até para o segmento. Para você ter certeza, para melhorar o que está hoje ainda. Enquanto a gente não tiver... existe uma lei de franquias, né? Apesar que já está super caduco, o mercado avançou muito, existe muita carência dos franqueados nesse sentido. Os números mostram isso, porque quando você mostra os números de franquia, você vê que são números enormes, absurdos, crescimento e tudo. Mas quando você mostra o outro lado, que é o trabalho que você faz, brilhantemente, inclusive, você percebe que não é bem assim. O franqueado, a franqueadora, ela tem tudo. Ela tem o jurídico, ela tem o marketing, ela tem tudo. O franqueado, ele só tem uma coisa, meu amigo, fé. Só isso. Exatamente. Ele não tem mais nada. Ele assina um contrato que é extremamente leonino e muitos, e eu te falo, mais de 95%, vou chutar aqui bem chutado, 95% não faz a mínima ideia. Do que assinou. E uma vez que você está lá dentro, depois na renovação você vai discutir, vai falar o quê? Você já está lá dentro. Não é nem na renovação, eu digo, até antes. Quando ele vê a realidade, ele vai olhar assim, meu Deus do céu, eu assinei esse negócio aí. É isso. E agora, como é que eu mudo? Não tem. Exato. Então, se a gente não procurar falar sobre isso, e aqui, de novo, não é para falar mal de ninguém, mas por que não regulamentar? A gente não precisa de uma CLT, né? Que vai fazer carinho na gente no modo CLT, como os funcionários têm. Mas por que a gente... Não tem um fundo aqui, né? De teste, exato, não precisa. Mas por que não ter uma lei? Ora, eu hoje, se um funcionário meu, terceiro, vai lá e entra na justiça e me coloca como devedor solitário, o juiz, ele acata. Por quê? O juiz entende que eu, como dono da empresa, deveria ter avaliado a empresa terceira que eu contratei se ela vai cobrir os custos trabalhistas daquele terceiro, daquele funcionário. Mas com franquia não é assim, né? Hã? Com franquia é assim. Não, com franquia não é assim, é isso que eu estou dizendo. Porque então, inclusive eles colocam uma cláusula lá que fala, não tem nada a ver com isso aí, você que se vê. Exatamente, mas é isso que eu estou dizendo. Então assim, ora, se você
foi lá e comprou uma franquia e os caras, você passou pelo escrutínio deles, você fez entrevista para entrar, você teve sua vida, você mandou seu imposto de renda, suas informações pessoais, colocou fiador. Ora, você foi aprovado por eles. Tinha fiador em contrato de franquia, eu vi esses dias. Eu não tinha visto ainda. Tem fiador, sempre. Bom, eu só assinei com fiador. Contrato de franquia? É. Eu nunca tinha visto. Eu nunca assinei nenhum sem. Jura? É. Nossa, quando eu vi aquilo eu achei o horror. Eu falei, gente, como é que pode um fiador para contrato de franquia? Sim. Eu não tinha visto, te juro. Os que eu peguei até hoje não tinha. Quando eu vi, eu fiquei horrorizado. Pessoa física, né? Não tô falando fiador. De shopping, contrato de... Ok. Agora, de franquia, eu não tinha visto. Contrato de franquia, exatamente. Aí você imagina, você bota um parente como fiador. Terrível, Deus me livre. É isso que acontece. Eu falei uma vez, cara, se tiver fiador, não assina não. Agora, por que não, já... E aí eu tô jogando aqui no vento. Por que não, se nós fomos aprovados para entrar, por que a franquia também não tem responsabilidade sobre o dinheiro que nós gastamos, que nós investimos na marca deles? A gente foi lá, abriu uma loja, botou lá 1 milhão para abrir uma loja. E aí, daqui a 1 ano, a gente quebra. Não é possível que todo mundo que quebrou foi culpa do franqueado que foi um mau gestor. Eu não tenho como acreditar nisso. Essa eu tenho que te falar que realmente sempre a colocação é exatamente isso. E por que a franqueadora não tem responsabilidade? Né? Então, é algo a se pensar. Na verdade, ela sabe, né? Ela não pode assumir, lógico que sabe. Falar, cara, realmente eu não tenho produto, realmente é uma merda. Ela nunca vai falar isso, ela vai sempre falar que é o cara que não sabe gerir. Eu faço muita consultoria e às vezes eu vou nos ex-franqueados, né? E muitas vezes esses caras não estão dentro da COF, essa coisa toda. E aí o meu cliente, eu chego para ele e falo, cara, olha esse fulano aqui, às vezes nem cito o nome para não comprometer ele, mas tem uma pessoa que estava em tal lugar e tal, e ela quebrou. Pergunta por que ela quebrou, né? Por que fechou a loja dele? Sim. E a resposta é essa, você falou. Não, o cara não sabia gerir. Sim. Então, assim, e muitas vezes eles já estão comercializando no mesmo ponto. Isso aconteceu comigo. Sim. Uma vez eu vi um cara quebrando no shopping, e aí esse cara saiu, e aí um mês, pouco depois, eu recebi uma proposta da franquia para entrar no mesmo shopping, no mesmo lugar que o cara tinha acabado de sair. Aí. Eu falei, cara, como é que pode? É muita sacanagem, gente, pelo amor de Deus. Já viu que não deu certo, mas quer te colocar lá de novo. E tá tudo certo. Mas aí a gente entra na lei, né? Que a gente tá acabando de discutir. É isso, exato. E não só isso, mas acho que o papel que você está fazendo hoje de divulgar, ele é extremamente importante. Não só para as pessoas que vão entrar saberem como que é aquele lado de dentro, como que é lá, o que aconteceu, como que é aquela franqueadora, como que é o diretor de franquia, o CEO, porque tudo é uma relação ali muito de casamento mesmo. Total. Então, se você tem um cara autoritário, se você tem um cara sem compaixão, se você tem um cara com uma cultura ruim... Eu falei esses dias num vídeo, né, que você está replicando o problema. Você vai formatar sua franquia. Isso, perfeito. Sua franquia é cheia de problema. Aí você vai lá, formata ela com todos os problemas que você tem e replica. É isso. Aí você passa. Óbvio que a cultura da sua empresa hoje que você está montando, ela vai ser a mesma que você vai passar para os seus franqueados, cara. E essa fica a minha dica. Não só para assistir os teus vídeos, como eu já falei no início, mas também participar de outros... por exemplo, lá no Rio, eu faço parte não é uma associação, né, mas é um grupo que chama Mercoclube, né? Então, mandar um abraço aí pro Rafael, gente boníssima, Ricardo também. E como é que funciona? É uma reunião só de donos. E ali só se fala sobre a dor do dono. Mas você diz de várias marcas. De várias, de franquia e não franquia, tem de tudo, tá? Então você tem o cara que vende cachorro-quente, você tem o cara que vende comida a quilo, você tem o cara que vende pizza, o cara que vende comida japonesa, todo mundo ali naquele lugar trocando experiência, falando sobre imposto, falando sobre operação,
falando sobre problemas, sobre trabalhista. Cara, você aprende tanta coisa. E por que você não procura um lugar assim? Vai se filiar, vai participar. Sobre esse grupo. Tem alguma dor em comum? As dores, é impressionante, Otávio. As dores são exatamente as mesmas. Não muda. É tributário, é funcionário e quando se trata de franquia, é a franqueadora. A franqueadora, ela pode te atrapalhar muito, ela pode te ajudar muito. E isso... Mas você não acha... Vou ser o advogado do diabo aqui agora um pouco. Você não acha que, por exemplo, as pessoas possam estar reclamando demais, advogado do diabo, não penso isso. Lógico. Porque ela vê muito dinheiro entrando e vê pouco ficando, e às vezes esse pouco pode, às vezes, nem ser tão pouco, mas diante do montante que ela vê circulando, aquilo é uma miséria. E aquilo se torna uma insatisfação enorme, porque, cara, você mexe lá, sei lá, 1 milhão, e fica com 10 mil. Porra, é ridículo. Eu vou te dar um bom exemplo. Há muitos anos, mais de uns 10 anos atrás, começou-se a se falar em créditos tributários advindos do monofásico. Um imposto lá que você pagava duplicado nas bebidas. E aí entraram várias empresas de contabilidade que faziam essa recuperação. Elas entravam e diziam o seguinte: olha só, eu vou recuperar para você e eu vou te dar 30%. Muitos empresários conversaram comigo e falaram: cara, tá maluco? Eu vou dar 30%, o cara quer ser meu sócio? Só que qual era o meu pensamento? Cara, eu não tenho nada, eu tenho 0. Eu vou ganhar 70%. Vale a pena. Esse é um ponto. Agora, na franquia é diferente. Quando você entra, ele te vende uma rentabilidade. Ele te fala lá, ó, e você não chega naquilo. E quando você não chega naquilo, você tem que falar com alguém. E aí é que começa aquele empurra de culpa. Porque você não está gerindo bem, porque os meus números aqui, o que eu estou vendo é diferente, o que não sei o quê. Então... coloca mais funcionário aí, você vai vender mais. O cara bota lá 10 funcionários e quebra de vez. É isso. Não é fácil, ainda tem um monte de dívida trabalhista. Difícil, é bem difícil. E você, não entrando especificamente na associação que você trabalha hoje, mas falando de associação como um todo, a gente estava falando da ABF, né, qual que era a maior dificuldade que você vê em ter uma associação? Né? Eu já conversei com outros presidentes de associação e pessoas que estão dentro de associação. E, por exemplo, as associações específicas, eles têm muita dificuldade de conseguir mesmo o que pleiteiam, né? Eu quero, sei lá, tirar essa promoção, eu quero ganhar um desconto, eu quero aumentar minha lucratividade. E muitas vezes você briga, é igual dar murro em ponta de faca. Como que eu vejo isso, né? De novo, a gente volta naquele interesses contrapostos, né? Enquanto associação, a gente vai sempre brigar para melhorar a rentabilidade. E enquanto franquia, eles vão sempre brigar para aumentar a venda, né? Então, quando a franqueadora vê franqueados se associando, à primeira vista é ruim. E há retaliação, há briga. E eu passei por isso dentro da Dominus, posso falar isso sem problema nenhum. Hoje, a gente estabilizou isso, né? E acho que ficou mais bem entendido o nosso papel. Estão reconhecidos, né? Estamos, né? É que tem umas caixas que não são, né? Sim, tá e não tá, né? Não se fala muito, mas a gente tá ali, no começo a gente fez contato, mas foi bem difícil. E aí, mas eu conheço, da mesma maneira que você, eu conheço outros presidentes de outras associações aqui no Brasil, e o relato deles é muito duro, que são perseguidos,
que a franqueadora vai lá e fecha a loja do cara, e manda a multa, e manda avaliação toda semana. E os Bota o cara lá dentro da loja dele, exatamente, auditando o tempo exatamente. inteiro. Então, essa é uma grande dificuldade. E isso acontece justamente... Vira um inimigo. Vira um inimigo, mas justamente porque... A relação já é de meio de inimigo, agora vai ser vir um inimigo oficial. Se você é a pessoa que manda em tudo, sem ninguém para te contrapor, sem ninguém para falar nada, e de repente aparece uma outra, criando força para poder, pelo menos, conversar com você, a primeira reação é que você vai ter que eliminar isso. É o que me parece, é o que eu vejo, né? Mas é um trabalho muito difícil, né? O trabalho de associação é um trabalho bem complicado, e só é complicado por causa da franqueadora. Se a franqueadora entender que aquilo ali está sendo formado para o bem da comunidade, tudo ia fluir muito melhor. E é um contraponto aos conselhos, né? Uma das grandes reclamações de franqueados, eu não preciso esconder isso, é justamente que as franqueadoras têm conselhos, mas são formados por franqueados que não apitam nada. Que eles sentam lá e até porque você até colocou que o conselho normalmente ele é indicado. O conselho, ele além de ser indicado, o presidente sempre é da franqueadora. Né? E ele é o que tem mais voz. Ele é o que tem mais voz. É complicado. Então não tem como dar certo, né? E os franqueados ficam com medo. Então, assim, outra coisa que eu posso dizer é, se você é franqueado e a sua marca está montando uma associação, faça parte. Por que não fazer parte? Se os franqueados estão se juntando para fazer o mal, vá lá para fazer o contraponto. E se eles estão fazendo o bem, se una a eles. Não tem motivo para você não participar. Fica morrendo de medo. Fica morrendo de medo, tá? Eu sei, mas e aí? É o dinheiro da tua família. O que eu já vi muitas vezes, pessoas que não quiseram participar e depois ficaram chorando porque não participaram e que queriam ter tido mais voz. Eu não vejo outro caminho que não seja esse. Para conseguir mudar alguma coisa que seja. Eu digo da associação que eu estou montando, que é nível nacional, ou de pontual. Cara, se não se juntar, não adianta. Você, um cara só, você vai ter uma resposta e o cara falar, cara, você não faz direito. Agora, você tem lá 20, 100, 200 com o mesmo problema. Cara, não tem como o cara chegar pra você e falar, cara, vocês não fazem direito. Não faz sentido, na minha cabeça, não faz nenhum sentido a sua marca que você ama, que você trabalha, que você botou às vezes o dinheiro de uma vida, ter uma associação e você não fazer parte. Não faz sentido na minha cabeça. De novo, se ela for para fazer o mal, que você esteja lá para ser o contraponto. E se ela for para fazer o bem, que bom, você vai somar. Agora, você não estar por medo, porque quer outra coisa, não faz sentido. E aí depois você vai reclamar do quê? Exatamente. E uma coisa que você colocou aqui agora, você fala da marca que você ama. Nossa, eu escuto cada relato que é exatamente isso que você acabou de falar. A pessoa ama a marca. Exato. Quando ela entra, ela ama. O pior que aquilo estraga a vida dela, destrua a vida dela. E ela ama. Ela ama a marca. Ela gosta, porque aquilo era um sonho. Que ela queria entrar. Isso é interessante você falar isso, porque é isso que acontece. Sim. Então, assim, a questão da associação, da pessoa entrar ou não, cara, ela tem que ver exatamente isso. Sim. Então, assim, se ela realmente ama aquilo ali, por que não ela entrar para melhorar, né? Não é entrar para você ir lá e querer detonar o cara, detonar a franquia. Não. Muitas vezes ela não quer isso, não, mas assim... Não, você vai querer detonar a marca que você quer que cresça? Não faz o menor sentido na minha cabeça. Eu vejo, por exemplo, eu conheço várias pessoas, muita gente que inclusive são de associações, que sofreram retaliações aí duríssimas, e que foram obrigadas a sair da marca. E para ela aquilo foi o fim do mundo. Sim. Assim, por mais que ela brigasse por melhorias ali, às vezes nem estava tão satisfeita, mas ela gostava daquilo ali. Ela queria ter aquela marca, ela brigou por aquilo, ficou anos e anos e anos.
E sair daquilo ali para ela é o fim do mundo. É triste, é triste. Eu tenho... Mas muita história, a gente pode ficar aqui até amanhã à noite falando as histórias que eu tenho. É triste, mas tem história boa também. Tem uma história muito boa, assim, muito humana, até comentei com você. Você é uma história boa, porque eu vou te falar, eu trago normalmente os ocultos, o pessoal que fica aqui fala uma realidade que é muito dura, e você está há muitos anos no mercado. Sim, eu já tive muitas franquias, então para mim fica mais fácil. Já tem franquias ruins, tem franquias boas. Exato. Eu na época da pandemia, um pouco antes da pandemia, eu tinha uma loja do Spoleto. A loja não estava indo muito bem, não. Tava mal, ficava ali, fechava no zero, no vermelho. E é impressionante, quando entrou a pandemia... Bombou. O Grupo Trigo, né, que é o dono do Spoleto, eles viram a dor do franqueado. E os caras foram para cima e ajudou todo mundo. Os caras deram a mão para os franqueados. Cara, no primeiro mês de pandemia, segundo mês, eu comecei a ganhar dinheiro na loja. Os caras reduziram o valor dos insumos. 50% de desconto em todos os insumos. Foi uma loucura, assim. A gente, como franqueado, cara, você se sente abraçado pelo acolhido, cara. Né? Acolhido. Eu falo que a franquia eu comparo meio com a mãe, né? É isso. Eu falo assim, aquela mãe ali que te abraça, te agora, protege. Olha, né? Que bacana você poder ter um franqueado vindo falar isso da sua marca. Agora, eu tenho um monte de outras histórias que se eu contar aqui... Eu tenho uma também. Você vai ficar... Do Zequinha. Zequinha. O Zequinha, quando teve a pandemia, você acredita o que aconteceu com o Zequinha? O que houve? Cara, a franquia dele fechou a fábrica lá e o Zequinha se lascou, que não tinha como vender nada. Aí, que beleza. Ele tava lá dentro do shopping se ferrando, porque nem produto ele tinha para entregar. Por quê? Que pode? Porque teve uma pandemia que fechou as fábricas e o cara falou, tchau. Obrigado por tudo. Não consegui nem falar com você, ô bicho, Zequinha. Era uma coisa impressionante. É isso, exato. Então, mas eu conheço outros casos que realmente o cara abraçou também. Sim. Ele realocou, o cara parou de vender franquia depois de... Ficou 2 anos deu sem desconto vender em royalties. franquia. Tem histórias bacanas. E por que... E assim, quem não fez isso, se o cara tinha uma associação forte, ele podia lutar, ele podia brigar. Agora o cara, sem uma associação, como é que ele vai fazer isso sozinho? Não tem como. Aí o problema é seu. E aí os caras que às vezes poderiam estar junto também, os próprios franqueados, às vezes recebem algum benefício extra da franqueadora, o cara não participa. Então, é triste, mas é a realidade. E você, com toda essa sua experiência aí de 1000 anos quase, o que você faria diferente se você fosse entrar hoje, né? Eu não queria que você fizesse essa pergunta. Sabia? O que você faria diferente? Eu quero saber. Ou se você faria, ou se não. Franquia funciona? Sim, funciona, tá? A franquia, primeiro você tem que estudá-la muito bem, né? Se você não conhece, contrata alguém. Você tem lá, a primeira coisa que você vai fazer, você vai na franquia, o cara vai te dar o CAPEX. Pega esse CAPEX, vê quanto que vai custar um Otávio da vida. Liga para ele e fala assim, Otávio, eu quero a consultoria, quanto que custa? Bota isso dentro do teu CAPEX. Por quê? Isso vai mudar completamente. A maioria não quer pagar. Mas aí é que tá. Quer entrar cego. Eu te falo por experiência própria. Eu te falo, eu não sei quanto você cobra, mas muitas eu te garanto. Não é 1%. Eu te garanto que é irrisório. Que o cara eu tenho certeza. vai investir. Não é 1%. Eu muitas tenho certeza. Vezes. É impressionante. Eu tenho certeza. Mas não quer. Se eu tivesse seu contato antes, eu não teria entrado em algumas franquias que eu entrei na minha vida. Ainda assim, franquia funciona? Sim. É esse mar de rosas? Não. Franquia não é para todo mundo. Não é. Shopping também não. Porque, olha só, a gente parte do seguinte, conta rápida. Se o cara tá te prometendo que a franquia vai deixar de 10% a 15% de rentabilidade e o cara cobra 10% de royalty e fundo de promoção em cima da tua venda, essa marca tem que deixar pelo menos 25% de rentabilidade. Falei isso esses dias. Me diz... Que negócio que deixa 25% de rentabilidade que você não vai querer só para você? Você vai querer franquear para quê? O cara fala que ganha dinheiro quando é dele. É isso. Eu ganho lá, quando 15% é meu. É isso. Quando você pega... O cara vai lá, monta e ganha 2%. Você ganha, né? Sim, exatamente. Então, assim,
O que eu faria diferente? Eu teria uma análise completamente diferente e certamente não teria entrado em algumas franquias. Eu entrei em uma, que eu consegui sair há um tempinho, e deixa passar mais um pouquinho que depois você me chama que eu vou vir falar aqui dela. Que Deus nos acuda, o CEO completamente despreparado e desconectado do que acontece. Parece que o cara vive num mundo e os franqueados vivem em outro. Então, assim, você fica ali jogado. Então, eu certamente teria feito um estudo muito maior do que eu fiz a minha vida toda. Uma outra coisa que é uma coisa que para mim ainda tá... Eu não consegui chegar ainda vamos dizer, numa regra de definição que é de ponto. Eu falo que ponto é primordial para qualquer negócio. Uhum. E hoje eu vejo que as franquias elas usam muito a questão daquele sistema de geolocalização, localização e tal. E muitas vezes eles não são tão assertivos. Não, nunca acerta. Eles dão muito problema. E eu tenho até um parceiro que ele faz esse trabalho. Sim. Ele vai em loco. Uhum. Só que é muito caro. É. Ele cobra muito caro. É. E hoje eu vejo que é um grande problema das franquias isso. Assim, se o cara não tiver um cara regional ali que conheça aquela região, que realmente veja que aquilo ali é para aquele ponto, que é para aquele público, que conheça a franquia também. Sim. Ele não vai ser assertivo, não, cara. Eu não acerta. consigo enxergar isso. Não acerta. E tem muitas franquias que tiram dela mesmo da reta. Fala assim, cara, você é responsável pelo seu ponto. E eu não tenho nada a ver com isso. Se você escolheu errado, o problema é teu. E aí é que tá. Como que esse cara, ele é remunerado? Se ele é remunerado por cada loja que ele consegue vender, cada ponto que ele consegue vender, já tá errado. Mas ele não vai estar nem aí. Né? Então, é isso. Mas é a formatação da franquia. É isso. Por isso que a responsabilidade é da franquia. Eu também falo isso. Eu já passei por isso e eu conheci a região. O sistema de geolocalização da franquia disse que cabia outra loja ali. Mas e as suas fora? Não cabia. Hã? E as franquias que você tem em outro estado que você não conhece? Como é que vai? Não, uma loucura. Hoje em dia... Foi no cego, né? É no cego. É cego. Eu digo, tirando shopping, por exemplo, shopping você ainda consegue saber qual que é o público, né? Ainda tem uma noção. Eu fiz um pré-MBA de inteligência artificial há um tempo atrás e eu aprendi muita coisa muito interessante. Hoje em dia você consegue medir bem melhor. Ela leva em consideração, principalmente, se tem concorrência, quantas pessoas daquele nicho tem dentro daquela tua área. E o sistema de geolocalização, ele mede muito renda, então, e número de famílias. Então, ele se perde um pouco quando você começa a ver a quantidade de gente que tem gastando naquelas despesas, até, de novo, trazendo o Bernardo, as despesas que que a família está programada, que é o fora do lar. Acho que ele tocou nesse assunto. Tocou nesse assunto, exatamente. Então, hoje em dia, existem inteligências artificiais que você usa, que você consegue direcionar para aquela área e você consegue ter um entendimento, mas muito melhor. Você não precisa ser daquela região. Eu, especificamente, passei por um momento, isso alguns anos atrás, nem se falava em inteligência artificial, e eu conhecia a área, eu sabia que não ia dar certo. E não deu. Eles abriram e não deu certo. Mas você não bateu o pé, não? Bati o pé, mas eu fui vencido pelo dinheiro. Os caras tinham dinheiro e eu não. Então, como que funciona hoje? De novo, a responsabilidade é da franquia. A franqueadora, ela tem que pensar em uma maneira de segurar o ímpeto desse cara que está vendendo franquia. Não tem cara que é mais mal falado dentro dessa área do que o pessoal de expansão. Só um minutinho que me falaram que minha live está sem áudio. Até agora, depois de 1 hora. Por isso que não entra, você sai, não tem áudio. Não sei como põe áudio aqui, acho que vou encerrar ela. Vamos lá. Perdi até onde a gente valeu para aprender. Já pensou se faça outra, não tem? E aí, finalizando, a área que hoje é mais xingada para mim, na minha visão, é o pessoal de expansão. O pessoal de expansão, tem exceções? Tem. Óbvio que tem.
Mas os caras estão sempre ali naquela busca sanguínea, quase, para poder conseguir abrir mais loja. E aí eu falo que eu vou te tocar num assunto que talvez você tenha a mesma percepção que eu, que é uma das coisas que está influenciando demais o mercado de franquia, que são as aceleradoras. Sim. De franquia, que hoje eu... cara, isso aí, do ponto de honestamente... vista, eu vou te falar que acho que foi uma das piores coisas que aconteceu pro mercado de franquia. Sim. Porque se o cara que está formatando essa franquia, ele não pontuar bem o que ele quer, e se essa aceleradora formatar esse negócio desse cara, é muito provável que vai dar problema. Lógico que vai. Porque é isso que você falou. Né? A aceleradora, ela faz, eu sempre falo que ela faz o trabalho dela maravilhosamente bem, porque ela vende muito bem. Só que isso pode ser... Mas o cara não está preocupado com o que ele está vendendo. Exato. Eu comecei a utilizar LinkedIn agora há pouco tempo e eu recebo gente mandando mensagem lá no inbox perguntando de franquia, como eu tenho lá, que eu sou franqueado e tudo mais, perguntando se eu tenho alguma marca que eu quero franquear, que eles fazem a franquia para mim. E é direto, isso aparece. Instagram, todo mundo está fazendo isso. Chega para mim toda hora alguém falando. Agora, como que o cara vai lá e entra numa franquia assim, que não se foi provado, o cara não tem loja própria, o cara não tem nada. Como que uma pessoa cai nisso? Isso que eu não seguinte, entendo. A mesma visão que às vezes um franqueado, que ele tem um perfil de querer ganhar o dinheiro fácil, né? Vamos dizer assim. Tem o cara que tem uma lojinha lá na beira da esquina, que ele também tem essa mesma percepção. Ele fala assim, cara, eu vou pegar essa minha mercearia aqui e vou franquear e vou ganhar dinheiro fácil demais. E que é o que a gente discutiu aqui agora. É realmente, entre aspas, um dinheiro fácil que ele consegue ganhar mesmo. Sim. Que eu falo que vender franquia é fácil. O negócio é manter. E aí, como que resolve isso? De novo, lei. Vamos cair no mesmo ponto. Tem que ter lei trazendo à luz o que esse cara quis fazer quando ele quis franquear o negócio dele. Ele tem que ter responsabilidade. Porra, ele trouxe uma pessoa que gastou 500 mil na marca dele, beleza. Ele não tem responsabilidade sobre isso. Coloca aquela ideia que você me falou lá no almoço que eu achei sensacional. Do quê? Essa dos 500 mil. Sim. O cara bota os 500 mil lá. Pra mim, tinha que ser isso. A franqueadora, quando ela for abrir uma franquia nova, ele tinha... Quanto que é o cap? 500 mil? Então, beleza. Ele tem que pegar esse dinheiro, ele tem que ter uma conta que vai ficar retido. É igual ao cassino, né? É igual ao cassino. O cassino, para ele ter a quantidade de fichas no salão... Os franqueadores ficam loucos. Ele tem que ter o dinheiro retido lá. O franqueado abriu a loja. Primeiro mês deu dinheiro, o franqueador consegue recuperar uma parte do dinheiro. Segundo mês deu dinheiro, vai retirando. Quebrou. Quanto que sobrou lá no caixa? 400 e pouco mil. Pega aquilo e dá pro franqueado e fica meio a meio, alguma coisa. Sensacional essa ideia. Lógico, maravilhosa. Tinha que ser isso. O cara tem que ter responsabilidade. Só que agora você começa a andar com colete à prova de bala. O que é a franqueadora? O que é a franquia? Tudo bem, eu estou exagerando, vou chamar de cassino, o pessoal vai cair matando. Mas se tem um risco, igual é no cassino, e os caras têm que ter o colateral, por que a franqueadora não tem que ter o colateral? Por que ela não tem que ser responsável também? Não seria bom? Nossa, isso é maravilhoso. O cara fala que assim, teve um amigo meu... E sabe que eu acho que talvez eles vendessem mais franquia? Cara, porque eles iam... uma segurança dessa? Porque, sabe o que acontece? Cara, vou botar 500 mil. Eles iam ter mais responsabilidade, cara. Aí não ia entrar qualquer um. Entendeu? Teve um amigo meu que uma vez foi participar, o Zequinha, ele foi participar vai ficar famoso. De uma franquia e venderam para ele, vamos abrir uma loja aqui dentro da favela aqui no Rio de Janeiro. O cara foi lá e abriu. E quebrou. Eu conheço um cara que abriu também. Conhece? Só que não era no Rio, não. Era em outra favela. Em outra favela? Aí, quer dizer, quebrou. Foi uma de óculos, hein? E o cara gastou um dinheiro. E qual é a responsabilidade? O próprio franqueador falou, não, vambora, vai dar certo. Se tivesse isso aí, duvido. Duvido, nunca ia acontecer. Ele não ia falar isso, o franqueador não ia falar isso. O franqueador ia deixar... Eles vão falar assim, não tem como a gente ficar isso. empatando dinheiro ali. Vamos colocar assim. Então não abre a franquia, abre a loja própria.
Mesmo que ele não empate o dinheiro, mas que esteja lá no papel que ele vai ter que devolver. Apesar que se tiver só no papel, vai fazer falcatrua e vai sumir. E o cara não vai ver nem o cheiro. Tem que ter. Porque hoje eu escuto demais dessa questão de troca de CNPJ. Sim. Aí o cara abre o CNPJ novo, aí ele lá na COF dele lá. Ele troca o CNPJ. Ele troca o CNPJ, ele não bota nada de informação, porque o CNPJ é novo, não sei o quê. A franquia às vezes já até existe. Não, mas eu não preciso, porque tá aqui, meu CNPJ é de 2024. Não preciso colocar nada e tal. E tem franqueadora que você olha o CNPJ que tá cheio de ação e mesmo assim tem gente comprando. Cara, eu peguei uma vez, eu acho que eu citei ele aqui. E era de um grupo muito famoso. Um dos sócios do cara, ele tinha, acho que era 200, era 197 processos, sei lá quanto. Era muito processo. Você era listona, assim. Que loucura. Um sócio do negócio. Falei, aí era uma confusão danada. O cara era sócio na COF, na Receita não tava. Aí mudou, botaram uma empresa. Era uma como é que ninguém olha isso? Como que pode? Aí a gente entra no negócio, né? Não tem nenhum órgão competente que vai fazer isso. Verdade, tem razão. Qual é? Toda vez podia que a gente ser criado um órgão de tanto dinheiro que gira. Poderia. Tinha que ter um negócio desse, não, cara. Esse órgão bilhões. Imagina. Já tá cabendo um órgão governamental para legislar isso aí e falar, cara, isso aqui tá errado. Claro. Esse contrato aqui tá errado, não pode ter isso aqui no contrato. Exato. Não pode ser só culpa do cara. E ia ser interessante essa mudança que você colocou aí. Gente, vou só... Como é que vai ter que encerrar já. Já? Sim. Que tem muita coisa ainda para falar. Não, eu tô... Quer tocar mais algum ponto? Não, tá ótimo. Tô bem feliz, assim, de participar. Sempre que você precisar, pode contar comigo, não, pode me chamar. Não, que não acabou, não. Não? Peraí, então vem. Eu vou tocar mais uma aqui para depois a gente finalizar. Então vamos. Vou reforçar, Nicolas, que o quanto é importante a gente estar aqui conversando sobre isso, né? Que eu, por exemplo, eu nunca tive esse acesso, como eu falei, eu entrei cego quando eu entrei há muitos anos atrás, e eu nunca vi durante a minha jornada essa informação chegar, né, de gente que está dentro igual você, que vive isso diariamente, que sabe como é que funciona. Então, assim, é muito legal isso. Para mim é sensacional poder ter pessoas aqui como você para poder mostrar sua vivência, o que você pensa do mercado, até para não me taxarem de louco igual falo. Não, o parabéns é seu, na verdade. Não acho não. Eu honestamente, foi uma grande surpresa, porque quando eu comecei a escutar você falar, eu comecei a ver como você só falava a verdade do que eu vivia. E tenho certeza que todos os franqueados que tiverem um bom tempo já de franquia... E que é legal que eu achei que você me mostrou também um pedaço do outro lado. Sim, tem. Né? Que eu falo aqui, eu bato, eu não posso demonizar, mas tá aqui, você é um cara que tem franquia, sim, que vive de franquia, que tem várias franquias, então que vive disso, mas ainda assim, ainda enxerga um lado que é o lado que a gente está expondo aí o tempo inteiro. Né? E infelizmente nosso tempo acabou. É rápido. Quero muito ver se eu consigo aumentar esse podcast para a gente conseguir mais apoiador, mais visão até para tudo que a gente está falando. Eu queria te agradecer, Nicolas, pela sua presença. Você que veio lá do Rio de Janeiro, aqui, a nossa gravação, para quem não sabe, é aqui em Brasília. Né? E você ter vindo de lá, para mim, foi uma honra. E muito obrigado mesmo por acreditar aí no trabalho. E passa a palavra para você, que você quiser falar. Mais uma vez, vou só te agradecer pelo convite, parabenizar você, teu canal tá excelente, teus vídeos são perfeitos, falam exatamente das dores que a gente vive no dia a dia e acho que a mensagem que eu deixo aqui no final fala das associações. As associações, elas estão aí. Participem das associações. Os franqueados que já estão lá dentro têm que entrar na associação. Não existe essa de não fazer parte. Eu achei muito legal o que você falou dessa questão de não entrar para o mal, né? Como você falou, não pensar dessa maneira, vou entrar numa associação porque eu quero fazer o mal, ferrar franquias. Não é isso, não é essa cabeça de uma associação. Não é. Na verdade, é você melhorar. Sim. Eu sempre coloco isso. Igual você falou, se for
para melhorar, você tá lá. Se for Lógico. para piorar, você também tá lá. Também tá lá. E E para isso você foi defender. maravilhoso que você falou, porque isso. realmente tem que ter esse pensamento. É isso. Agora, se você ainda não entrou, se você ainda tá pensando em se tornar um franqueado, estude. Contrate um cara que entenda, contrate um serviço de consultoria, vá atrás, não assina qualquer contrato. Põe um advogado para ler um contrato, que seja qualquer coisa. Alguma coisa. Entrar de olhos vendados, não faça, você vai se arrepender amargamente. E o que eu falo por experiência própria, o que mais tem é pegadinha em contrato de franquia. Tem muita pegadinha. Assim, e são coisas que passam desapercebidas. Isso. Assim, você lê, você fala assim, cara, isso aqui não é nada. É uma besteira. Mas lá na frente você vai ver que não é uma besteira. Vai ser triste lá na frente. Obrigado. Obrigado a você. Eu queria agradecer os meus apoiadores, né, do podcast. Inclusive, hoje eu botei até um Pix aqui para quem quiser apoiar e fazer com que a gente cresça mais e ganhe mais voz também. Eu queria agradecer a Displaylist Pro, que está sempre aqui com a gente, apoiando. A Iner também, que é responsável aqui pelo estúdio. Muito obrigado. E é isso. Eu queria hoje, em especial, dedicar esse episódio, que toda quarta-feira, isso vai ser foda. Eu saía daqui, ia visitar um primo que estava hospitalizado, e essa semana ele morreu. Então essa vai para você, meu Rodolfo. Um abraço e obrigado. Se é franquia, tem que ser de fato.